Fala, povo louco por Jesus, bem-vindos ao canal mais louco do YouTube. E hoje, aqui diretamente do quartinho de oração, eu quero falar com vocês sobre Jesus cura sua cosmovisão. Tem uma história fantástica aqui em Marcos, capítulo 8, quando Jesus cura um cego. Jesus, o homem era cego, e esse homem se aproximou de Jesus pedindo: Senhor, me cura. Jesus pegou aquele homem pela mão, levou ele para fora do vilarejo, e aí o texto diz assim, que Jesus cuspiu nos olhos do homem e colocou as mãos e perguntou para ele: você está vendo alguma coisa? O homem respondeu assim: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Olha que interessante. O homem era cego. Se Jesus cuspiu nos olhos dele e pôs a mão, que é um método bem esquisito, você tem que saber que Jesus, ele faz as coisas dele sempre de jeito esquisito, porque Jesus é muito loucão, tá? Não adianta tentar colocar Jesus dentro de uma caixinha. Jesus não é esse cara. Por isso que eu prego sobre ser louco por Jesus, que ele era louco também. O cara passou a ver. Que bênção. Só que ele começou a ver com uma visão errada. Ele começou a ver os homens como se fossem árvores. Então, já teve um avanço muito grande. Não via nada. Era cego. Mas agora ele está vendo. Mas os homens estão parecidos com árvores. Sabe o que eu descubro? Muita gente vem até Jesus. Jesus toca elas, cura elas, mas a visão do mundo que elas têm ainda está prejudicada. A cosmovisão, a visão da vida, a visão da realidade está prejudicada. Eu posso ficar aqui até amanhã falando de várias cosmovisões erradas que as pessoas têm. Mesmo tendo sido tocadas por Jesus, mesmo tendo sido salvas por Jesus, a pessoa vê o mundo de forma toda errada, de toda esquisita. Jesus, logicamente, não deixou. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. E então os seus olhos foram abertos e ele viu tudo. E a sua visão foi restaurada. Ele foi totalmente restaurado. No vídeo abaixo, foi dito que na sequência de reis persas elencados em Daniel capítulo 11, versículo 2, Trump correspondeu, profeticamente, no seu primeiro mandato, ao falso Esmerdes. E no vindouro segundo mandato, que será logo após Biden, corresponderá a Xerxes. E como Xerxes, conforme a cosmovisão detalhada no vídeo, exercerá seu papel final como falso profeta. O que não foi exposto no vídeo, porque não era didaticamente oportuno, é que a escolha por um brasileiro para o papel de um Xerxes no filme 300 é transcendental. Ou seja, por meio de uma cosmovisão que aponta o Brasil como nação de verdadeiros profetas em oposição ao falso profeta, é que temos no filme destacado ironicamente um brasileiro no papel de Xerxes. Além de providencialmente Xerxes ser interpretado por um brasileiro em um filme hollywoodiano, o que já é muito emblemático, temos também transcendentalmente a careca apresentada pelo personagem. Careca esta, que nos remete, por meio de uma cosmovisão, a careca emblemática do Alexandre. Portanto, esta testificação, por intermédio destas carecas, já sinaliza Alexandre como um tipo do falso profeta. Contudo, é o enigma da careca de Eliseu, que define Alexandre como um falso profeta. E para desvendar o enigma da careca de Eliseu, vamos logo ao texto de 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 23 ao 24, que diz: Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo: Suba, seu careca! Suba, seu careca! Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Agora, mesmo diante de toda a tormenta, ao imaginar jovens sendo devorados por ursas, devemos seguir a orientação do Senhor Jesus adquirindo a mansidão e a humildade de coração. Ou seja,
Mesmo em meio a situações emocionalmente difíceis, como a de tomar conhecimento da morte de 42 jovens, devemos buscar a tranquilidade. Isto é, a mansidão. Para logo com desprendimento buscar um possível entendimento. Afinal, nosso entendimento, isto é, nosso coração, não foi endurecido como o de Faraó. Portanto, com mansidão e humildade de coração, vamos logo considerar as ursas do contexto aterrorizante, em que foi dito também que Eliseu era careca. No vídeo abaixo foi explicado, detalhadamente, que o urso da visão de Daniel 7:5 é um símbolo do falso profeta, e que há muita carne, que o texto relata que ele vai devorar, é um indicativo do recrutamento de muitos auxiliares, para o anticristo. E que as costelas em sua boca, é uma menção à costela de Adão. Ou seja, uma menção negativada à auxiliadora Eva. Jesus cura sua cosmovisão. Portanto, as ursas despedaçando os 42 jovens zombadores em 2 Reis 2, do versículo 23 ao 24, representa que muitos jovens, isto é, que muitas pessoas espiritualmente maturas, independente da idade, já estão aptos para serem auxiliadores do reinado do Anticristo, pela sua condição de escarnecedores do reino de Deus e de seus representantes. Então, transcendentalmente, o cenário de 2 Reis 2, do versículo 23 ao 24, destaca o emprego desastroso de muitos na grande tribulação, em decorrência de imaturidade, cenário de imaturidade espiritual, que se observa na tribulada eleição do Brasil profético, em que o Alexandre se destaca. Entendendo que 2 Reis 2, do versículo 23 ao 24, emprega ursas, e não outro animal feroz, para contextualizar um cenário que aponta para o falso profeta que é simbolizado por um urso na visão de Daniel 7:5. Compreendendo também que no mesmo cenário, os jovens zombadores estão como pretensas costelas do anticristo. Ou seja, serão muito provavelmente auxiliadores do reino do anticristo, como o falso profeta será por excelência. Agora, iremos discernir que este cenário que nos remete ao falso profeta por contextualizar certo auxílio ao anticristo, por meio de ursas e de jovens zombadores, é o mesmo cenário que revela a careca do falso profeta que, para que se houvesse enigma, foi dada inversamente a um verdadeiro profeta. Jesus cura sua cosmovisão. Portanto, para que se houvesse o enigma, a careca, ou calvície, em outra tradução, como característica do falso profeta, foi empregada inversamente a um verdadeiro profeta. Ou seja, empregada em Eliseu. Careca, inversamente empregada a um verdadeiro profeta. Como, inversamente, foram empregadas ursas e não ursos. Pois, via de regra, o gênero empregado é o masculino, como foi ao urso do cenário de Daniel 7:5. Is it real? Is it his? Just what is it? Wow. The website Gawker thinks she's finally solved the mystery. According to Gawker, Trump's legendary hairdo is actually a weave created. Já compreendendo o enigmático emprego de ursas, ao invés de ursos, bem como discernindo sobre o enigmático emprego da careca em um verdadeiro profeta, ao invés do emprego em um falso profeta, precisamos compreender agora que a porção plenamente dobrada de ursas, ou seja, do emprego de 2 ursas, é uma alusão à emblemática porção dobrada do espírito de Elias, recebida por Eliseu, seu sucessor. Porção plenamente dobrada empregada nas ursas, como foi empregado porção plenamente dobrada nos jovens zombadores. Pois é o 21. Ou seja, a metade de 42. Que nos remete ao tempo do fim. O 21 é uma progressão do 2,1, que o vídeo abaixo explica se tratar do extrapolar do 2. O 2, por sua vez, representa segurança garantida, como por exemplo, foi garantido por Jesus 2 dias junto ao samaritano. E foi garantido pelo samaritano 2 denários para a hospedagem do homem ferido. Então a partir do extrapolar do 2. Ou seja, a partir do 2,1. 21. Não há segurança garantida, por isso o número 21.
cuja porção dobrada é 42. Nos remete ao tempo do fim. Ou seja, ao tempo em que o anticristo reinará, e o falso profeta lhe auxiliará, como hoje o Alexandre Jaz um tipo.